Senhoras e senhores, ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio número 1, podcast iFly Brasil. Eu estou muito feliz porque era um sonho já há muito tempo de participar e produzir um conteúdo de valor e com relevância. E, obviamente, começar o primeiro episódio 01 com o idealizador disso tudo, o organizador disso tudo, o cara que mais conhece de túnel de vento no Brasil, quiçá do universo. Eu tô aqui com o Manuel. Boa noite, Manuel. Como é que tá? Boa noite, Binho. A honra é toda minha. Realmente é gratificante a gente poder construir isso junto, né? A gente conversou um pouquinho antes da gente começar essa gravação e a gente se conhecer, né, e estar junto realmente algo que vai poder contribuir bastante aí com o esporte, né? Seja o esporte do indoor, seja do outdoor, no skydive. A gente tem aqui como uma pauta, eu queria que você falasse aquela história que hoje em dia o túnel mudou completamente, né? As pessoas que já frequentavam o túnel viu que mudou todo um conceito, a parte interna, enfim. Queria que você falasse como é que surgiu a ideia do astronauta. Olha bem, que bacana, hein? Essa pergunta eu adoro responder, porque realmente ela foi um momento assim de reflexão em que a gente estava precisando de fato se reinventar, né? E o porquê se reinventar? A gente teve aí a pandemia em 2020, né? Que tivemos que ficar parados aí aproximadamente 5 meses, totalmente aí sem funcionar. E ao mesmo tempo a gente se questionou por que tanta gente tem vontade de voar, mas tem medo de voar no túnel de vento, né? E a gente começou a fazer uma reflexão sobre a questão do porquê disso. Começamos a conversar com amigos, parentes, fomos tentando entender e no final a gente descobriu. Quando a gente fala do paraquedismo, ele ainda tem um conceito muito forte, até mesmo porque o paraquedismo é um esporte radical, né? A gente tem aí o lado do seu risco, que ele vai desde a aeronave, ao equipamento, ao pouso. Então é natural que as pessoas que não conhecem a fundo a segurança que o esporte tem, elas se sintam com muito medo. E no instante que a gente entra no mercado, né, quando a gente falando especificamente da iFly, né, a gente fala, somos paraquedismo indoor, é muito difícil de você explicar que tem uma segurança, né, porque a palavra paraquedismo ela já gera realmente uma insegurança e um medo, né? Mas na verdade, fisicamente falando, a pessoa não cai aqui. Ela não tem o que parar, né? Não tem uma queda, né? Não tem um paraquedas porque não tem uma queda, né? E começou nessa reflexão a questão do astronauta. A gente foi estudar um pouquinho fisicamente o que a gente faz, afinal de contas. O que a gente faz? E a gente achou a palavra fisicamente correta para isso, que é levitação aerodinâmica. O nome é até bonito. Nossa. A levitação aerodinâmica, que é a mesma física de um drone, por exemplo, é o que a gente faz num túnel de vento. Então, na verdade, a gente não cai, você levita. Inclusive, a gente sobe. Você dependendo da posição do corpo, você sobe num túnel de vento. Então, peraí. Então, a gente não é um paraquedismo indoor. Não, a gente não é um paraquedismo porque a gente não está caindo. Tá, mas a gente também não é um astronauta porque não é um gravidade zero. Então a gente está ali no meio do caminho entre o paraquedismo e o astronauta. Mas de uma forma fácil de se comunicar, quando a gente remete ao astronauta as imagens que tem do astronauta, ele está flutuando. Então ele está mais próximo de uma levitação do que especificamente a sensação de um salto de paraquedas. E aí começamos a fazer da mesma forma, né? Fazer um teste, começamos a conversar com amigos, com familiares, para entender, bem, você teria vontade de saltar de paraquedas? Teria. Se você tivesse oportunidade de ir para o espaço e ter a experiência do gravidade zero? Com certeza eu iria para o astronauta.
o consciente coletivo não sabe, assim, de uma forma geral, que é muito mais perigoso você ir para o espaço. É um ambiente muito mais agressivo, você tem muito mais riscos. Mas tem um lado lúdico aí também, né, Manuel? Tem uma coisa lúdica aí, assim, a questão de... Quando a gente nasce, é moleque, eu lembro, eu queria ser astronauta. Meu filho tem 2 anos, a primeira coisa que ele entrou aqui e viu, pintado na parede aqui na frente, I turn out. E ele fala até hoje, ele vê o túnel de vento, ele associou. Então, assim, além dessa parte física que você está falando, né, tem uma questão lúdica. E tem uma história sua aí também, de uma coisa de um sonho, né? Vamos lá, continua. Essa daí, e então a gente já estava praticamente convencido de que, de fato, a gente teria que mudar a comunicação da empresa para que as pessoas começassem a entender o que nós fazemos, qual é a experiência que a gente consegue proporcionar. E a gente estava dando uma olhada à noite, estava um céu belíssimo e a gente tem um telescópio, né? A gente gosta de estudar o céu. Não é um super profissional, não precisa ter um telescópio aqueles da NASA, não. Um telescópio pequeno, inclusive, você consegue ver Saturno, por exemplo. E é chocante a experiência de você conseguir ver Saturno. Então eu estava lá estudando, levei quase um mês para conseguir visualizar, não é tão fácil também para visualizar. É quase que um microscópio invertido, né? Então é muito difícil para você mirar ali, conseguir, fui estudando e tal. E eu estava dedicado, consegui ver às 3 da manhã. Eu falei, não é possível, eu esperei mais de 40 anos para conseguir ver Saturno, eu vou ter que, acordei a família inteira lá de madrugada. Minha esposa brigou comigo. Isso é hora de tá me acordando. Eu falei, não, mas você não vai se arrepender. Vem aqui que eu vou te mostrar. Algo aqui incrível. E ela viu Saturno, assim, é uma experiência, assim, é impressionante, né? Você traz aí uma série de reflexões nesse sentido, quando você consegue realmente ver um planeta. Sem ser pela TV, você está vendo mesmo ali o planeta através de um telescópio. E meu filho de 6 anos naquela época, que hoje está com 7, ele olhou e eu fui explicar, olha, isso aqui é um planeta, assim assado, ele bonito, né? Ali, o anel, tá, um Saturno. Aí ele, nossa, eu quero ir lá. Agora. Eu falei, olha, até dá para ir, é um pouco longe, né? Mas... um dia, né? Você vai ter que virar astronauta para conseguir chegar lá. Eu falei, então tá, eu quero ser astronauta. Pronto, ali a gente não tinha dúvida mais nenhuma. E daí que surgiu, inclusive, um roteiro, né? A gente criou um roteiro com essa história, né? Do sonho dele de querer ser astronauta. E toda vez que ele vai voar no túnel, ele se enxerga como um astronauta, ele não se enxerga como um paraquedista. Olha que massa. Porque ele está ali levitando, ele está flutuando. E daí abriu um leque de outras opções em que a gente conseguiu enxergar, né? E a partir daquele ponto da figura do astronauta, a gente conseguiu trabalhar uma série de outros conteúdos. Então a nossa entrega, inclusive a nossa missão da empresa, ela mudou. A missão da empresa agora é fazer com que a gente transforme as pessoas, né, no seu melhor potencial, que ela acredite nos seus sonhos, através do voo. Então isso aí está sendo uma revolução, eu diria, né? Eu estou na iFly desde 2005 e é a primeira vez que eu vejo realmente assim uma mudança, eu diria que até bem... Isso aí, o Brasil está começando aí numa revolução nesse sentido do que nós fazemos, que eu tenho certeza que isso aí vai se expandir, viu? A sua administração, quando você pegou o túnel, houve uma... Como é que é? Você paga royalties? Eu não entendo direito, assim. A iFly era subsidiada aos Estados Unidos, é isso? Ela tinha que reportar aos Estados Unidos antes? Sim, ela tinha uma autonomia... Melhor, o que mudou? Antes de você se tornar o manda-chuva aqui, certo? O administrador. O administrador. O que era diferente de hoje? Né? Tá. As estratégias de marketing, né, da iFly, elas eram, de uma certa forma, padronizadas. Ah, tá. Então, qual o foco, né, da iFly? Como que a iFly realmente cresceu mundialmente como um produto, né? Ela cresceu muito com a linha do entretenimento
focada no entretenimento. Né? E aí a melhor forma da gente descrever isso é a Disney, né? Então, é a melhor do planeta, inclusive na minha opinião. Então, quando você pensa no entretenimento, você tem uma experiência que ela é uma experiência focada em não fazer com que você, de fato, aprenda a voar, ou você tenha outras perspectivas do voo. Mas sim, simplesmente você vai ter ali uma experiência, né? E dificilmente havia um retorno daquela pessoa que havia voado, porque ela era conduzida durante toda a sua experiência. Eu vou fazer uma analogia, quase que uma montanha-russa. Você senta ali no carrinho da montanha-russa, você vai ter experiência, você realmente vai lá no alto, você gira, você volta e tal. Então a empresa estava muito focada nessa linha, tá? Na verdade ela está ainda. Então lá nos Estados Unidos ela ainda tem esse foco. E a mudança, Binho, quando a gente assumiu a administração e é uma franquia, tá? Então hoje a gente é uma franquia, então eu tenho uma licença, né? A gente tem a licença aqui no Brasil, então a gente realmente paga royalties anuais, enfim, que é muito positivo, porque eu tenho um suporte deles em tudo. A gente tem suporte em manutenção, tem suporte também em ferramentas de tecnologia, treinamento dos instrutores. Então a gente garante um padrão de qualidade a nível mundial, que isso é padronizado, temos todo o apoio deles. Mas a forma de se comunicar com o público em geral e o foco da empresa mudou. Então, minha origem é o paraquedismo, por isso que, na verdade, a gente está aqui. Certo. Né? Então, tem uma equipe de paraquedismo há 20 anos, inclusive a mesma equipe. Então, é praticamente um casamento, né? Então, são 20 anos aí. E a origem, né, aquela paixão pelo esporte, né, todo o idealismo de poder realmente ter o Brasil em alto nível de competição, foi que realmente me motivou a entrar na empresa, começar a trabalhar, a poder trazer os esforços para trazer tecnologia aqui para o Brasil também. E eu simplesmente mudei o foco em realmente trazer a origem do que fazia com que a gente estivesse aqui, né, que era a paixão pelo esporte, como prioridade para a empresa. Então, hoje, a prioridade da iFly, ela é o atleta. Tá. O atleta indoor e o outdoor. Porque nós sabemos que o túnel de vento, 1 hora no túnel, ele pode, dependendo da altitude, ele pode ser equivalente a 100 saltos ou muito mais do que isso. Porque você consegue fazer a correção imediata no túnel de vento de algo que você vai ter poucos segundos. Sim. Que você tem que pousar, depois assistir o vídeo, saltar de novo. Então, para você fazer 10 saltos num dia é muito difícil. Né? Eu diria que só tem que ser muito... E o paraquedismo tem aquela coisa da memória muscular, né? Assim, você vai fazendo os links, né? Parece os estalinhos. Aquela posição de braço, aquele eixo que você fica, aqueles 5 graus que você dá no pé, tudo isso faz diferença. E você literalmente caindo no avião, né, saltando, você tem outra, né, você tem sair do avião, você tem que abrir seu paraquedas, tem uma possível pane, a gente está preparado para pane. E aqui é algo que dá para perceber. Você fixa o aprendizado, né? Principalmente a memória muscular, não é isso, Manuel? Isso, exatamente. Aqui você consegue focar uma parte do paraquedismo, né? A gente não tem ali o vento relativo, né? Quando você sai do avião. Sim. Você não tem que se preocupar com altímetro. Então, você consegue realmente focar ali no posicionamento do corpo, e essa é a ideia. Você faz o ajuste fino, tá? E aí, quando você sai do avião, aquilo ali passa a ser realmente natural, né? Até mesmo porque no céu, basicamente, a gente tem um infinito, né? Sim. Você não tem paredes, né? Sim, aqui não, aqui a gente tem 4 metros, 4,5 metros ali de diâmetro, então você tem que ser muito preciso nos movimentos. E você tem um instrutor, você tem um coach na sua frente, que ele está te corrigindo de imediato. Então você consegue ver ele fazendo movimento, você consegue... que aí é algo que varia, né, de cada atleta, mas você tem uma velocidade de aprendizado muito maior quando você vê alguém na sua frente te corrigindo e fazendo como deve ser feito ali o movimento. A gente vê um crescimento no esporte exponencial. Então, para você ter uma ideia, Binho,
em função do túnel de vento, né? De 2016 para cá, vamos lá, nos últimos 6 anos, mais que triplicou o número de túneis de vento no planeta. Então a gente tinha 26 túneis de vento, por exemplo, o Brasil foi o 27º aproximadamente. Hoje a gente tem mais de 100 túneis. Meu então, Deus. Chega a 100 túneis, na verdade. Só da iFly são 90 túneis, ainda tem outras tecnologias também. Então Você tem os números, por exemplo, aumentou o número de túneis, certo? Sim. Triplicou. E paraquedismo? Eu, pelo menos, vendo a área de salto, salto desde 2011, 12, vai. Substancialmente. Você tem esse número? Temos. A gente faz pesquisas e é impressionante esse número. E realmente foi uma surpresa pra gente. De cada 10 adultos, né, que voam num túnel de vento, 6 eles demonstram a vontade de saltar de paraquedas. Seja num salto duplo, seja até no AFF. Você está dizendo o First Flyer? O First Flyer, quem nunca saltou de paraquedas. Putz. Então, porque ele não é muito distante, né? Quando a gente fala do paraquedismo em geral, as pessoas veem o paraquedas aberto. Elas não conseguem ter a percepção do que é que no meu ponto de vista é o mais divertido do paraquedismo, é a queda livre. Lógico. Você está voando com outras pessoas, porque literalmente você está voando, você não sente que está caindo, né? Sim, você consegue se locomover, sim, né? Em relação a outras pessoas. Então você está voando ali de fato. Não tem como descrever isso. E na hora que a pessoa entra no túnel de vento, ela entende que ela está controlando o corpo, que ela consegue controlar o corpo, ali ela começa a ter coragem de saltar de paraquedas, que ela fala, nossa, se isso aqui é possível, ela começa a ter a coragem de saltar de paraquedas. É impressionante esse número. Então a gente num raio de 200 quilômetros, nos últimos 4 anos a gente percebeu um dobro de número de paraquedistas. Isso é um fenômeno a nível mundial. Nossa, então a gente está afinando isso. E é por isso que, inclusive, né, a gente está cada vez mais próximo, inclusive, das áreas de saltos, das escolas, dos atletas, porque a gente tem uma responsabilidade para que o esporte seja cada vez mais seguro. Porque, de uma certa forma, a gente sabe que as pessoas, após voarem num túnel de vento, elas têm vontade de saltar de paraquedas. Aproveitando esse gancho, importante você ter falado isso. Hoje eu encontrei com o Will da UOL, né? Como funciona o AFF do túnel? Eu sou um ser comum. Fiz o First Flyer, chego para você e falo, pô, Manuel, curti. Eu quero saltar de paraquedas. Vocês têm um programa que faz o cara... A pessoa tem aula aqui. Explica como é que é esse processo. Para quem não conhece, que às vezes está ouvindo a gente, quem não conhece. Esse é um programa que a gente está desenvolvendo em conjunto, inclusive, com a UOL, com outras escolas também, com a TRU, com a Cerrado lá em Anápolis, mas tem várias escolas que são de altíssimo nível também, que a gente está conversando para desenvolver isso em conjunto, porque os primeiros saltos do AFF, né? E aí tem até uma música muito famosa aí do amigo nosso. Eu vou colocar para vocês aí, ó, vou colocar um trechinho do AFF, é quase morte, meu. O personagem tipo mais incrível do planeta Terra, Agostinho Matarazzo. Vocês vão ouvir. Eu vou pôr um trechinho de fundo aí para vocês ouvirem. AFF é muito zoado, acorda cedo, vai pra área e faz tudo errado, meu. Checklist, BBF, reciclagem, vou rezar pra não ventar e não perder viagem. Manifesto, tá lá marcado, tô na 5ª decolagem e tô tudo cagado, meu. 15 minutos, vou equipar, checo o pino, checo o punho, DAA, não esquece de ligar. Agora já era, chamou o imediato, embarca, põe o cinto, altímetro tá zerado. Na decolagem eu tô fritando, meu. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô me matando, meu. Será que isso é de verdade? Me jogar de um avião sem instabilidade? Meu instrutor tá falando comigo. Que altura nós estamos? Oi, eu nem imagino. Olha o altímetro, tô a 9 pau. Todo mundo se equipando, começo a passar mal. O AFF ele é perigoso de fato, né? Porque o AFF, eu digo assim, o início, né? Não o AFF, o início do paraquedismo, porque você não tem a experiência, né? Não tem essa percepção.
de onde pode ou não pode ir, e às vezes o pessoal exagera, né? Eu já quero voar igual aquele lá, só que o cara tem 1000 saltos, tá? Tem 500 saltos, tá? Então tem que ter paciência, né, no esporte, né? É uma evolução lenta, que você tem que ter muita disciplina, né? E o túnel, a gente criou um programa em conjunto em que são 30 minutos e que basicamente os 3 primeiros níveis eles já são, o aluno ele já salta no 4º nível. Então a parte do voo dele, de curvas, né, toda essa de comando, de abertura, de estar voando estável, tudo isso aí a gente já consegue treinar no túnel de vento, junto com a aula teórica e o mesmo instrutor que vai saltar com ele de paraquedas. Então, na verdade, o instrutor que dá aula no túnel de vento é o mesmo que vai estar saltando, então ele já cria essa comunicação, já cria esse link de segurança. E isso é bom para todo mundo, né? Porque o aluno realmente ele vai sair muito mais estável, porque é condicionado, então ele já vai estar ali com o corpo ali condicionado. A gente imaginar aí, são 30 minutos, a gente está falando aí, aproximadamente aí 60 saltos, ele tá estável, ele vai estar estável. Então a parte da abertura do paraquedas, a gente diminui muito o risco. E esse é o ponto. Então o instrutor também, ele fica muito mais à vontade com esse aluno, inclusive, porque ele já sabe que ele vai estar estável, não vai sair lá capotando, entendeu? Em alguns estados, inclusive americanos, ele passou a ser obrigatório, inclusive antes do FF, o túnel de vento. Ele passou a ser obrigatório. A nossa ideia, na verdade, não é essa, né? Na verdade, a gente quer conscientizar, principalmente todas as escolas, conscientizar o aluno dos benefícios, né? Mas e a gente acredita que isso vai ser algo natural, porque estatisticamente há uma diferença muito grande. Né? Há uma diferença muito grande do aluno que começou num túnel de vento para um aluno que já vai fazer um primeiro salto sem um túnel. Manuel, eu queria, mais do que ser uma ferramenta para o paraquedista, ser uma ferramenta para o First Flyer curtir o primeiro voo da vida dele desde 3 anos a 105, 110, ser uma ferramenta para um curso FF, você foi para um outro, ser uma ferramenta para empresas, depois a gente entra nessa também, né? Que tem a Marcela, a Prado, enfim. Você foi para um lado da educação, do estudo. Conta essa história aí para os nossos ouvintes, como é que é? Eu gosto de falar nisso, inclusive, né? Você pode falar, não. Não, é que eu não sei se isso, não sei se isso pode falar, enfim, né? Não, pode sim. Não é nada demais, não. A gente sempre teve, bem, eu acho que o fato de eu ser engenheiro ajudou a enxergar um pouquinho esse lado, né? Então, eu trabalhei na construção dos túneis aqui, desde do túnel que tem no Exército, lá em Goiânia, em 2007, até os túneis aqui de Brasília, o túnel lá de São Paulo também. Então, a gente, na verdade, o contrário, né? De São Paulo, lá de Brasília. Então, a gente sempre teve um olhar sobre a questão da tecnologia, que é fantástica. É uma tecnologia fantástica. A história do túnel de vento, ela foi desenvolvida pela NASA, inclusive, né? Lá nos Estados Unidos. Alguns engenheiros saíram da NASA para desenvolver a Skyventure na década de 90. Então tem toda uma evolução desde da década de 90 até hoje. Desculpa a minha pergunta, é ignorante, mas o túnel de vento tem a ver com aquele túnel de vento que a Fórmula 1 usa, que os caras, para fazer projetos de carro, de turbina, tem também coisa de turbina. Vamos só repassar e a gente já vai entrando nessa questão da educação. Ele fisicamente ele é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica. O que varia são as seções, tá? O formato, se ele é horizontal ou se ele é vertical. Uhum. Né? O horizontal normalmente ele é utilizado para essa parte aí de Fórmula 1, de aeronaves. O vertical ele começou com a parte de balística, para você entender, aerodinâmica do que jogava do avião, para ver se caía reto. Esse foi o início. Conta então, como é que foi? Como é que nasceu o primeiro túnel de vento? Vamos lá, Manuel. A gente tem históricos, né, do túnel de vento desde 1800, para você ter uma ideia. Como assim? Mas essa aí cabe um podcast só disso, inclusive, porque é fantástico. Esse é um tema incrível. Mas em 1916, né, na Alemanha, começou a ter um túnel de vento horizontal,
Tá? E aí eles começaram a fazer teste na área de aerodinâmica e a cada guerra tinha um desenvolvimento maior. Então, na década de 40 foi quando os Estados Unidos começou a desenvolver um túnel vertical para balística. Em 1964 foi quando teve o primeiro americano a voar no túnel de vento, que era um paraquedista, para voar no túnel de vento vertical. No final da década de 90 é que ele foi utilizado por civis. Ele começou a ser usado para civis, mas a origem do túnel de vento ele vem na parte de aerodinâmica, né? Depois para treinamento de operações militares. Então o túnel de vento ele veio muito nessa linha. Mas o que é interessante, Binho, aí pegando um gancho nisso, é que a tecnologia aeroespacial. Então, quando a gente fala de velocidade do vento, né? Uhum. Então, quando eu falo de aerodinâmica de uma aeronave, ela é a base para que você construa um túnel de vento. Então, eu até brinco quando alguns amigos perguntam, mas me explica exatamente o que é isso. Imagina 2 aviões construídos dentro de um prédio ao mesmo tempo. É isso que nós temos aqui. Então, a gente vai montando um quebra-cabeça ali, entendeu? Você constrói uma parte de concreto, uma parte de metal, uma parte de concreto, uma parte de fibra, motor e concreto. Então é uma aeronave dentro de um prédio. Mas isso é tão interessante do ponto de vista de tecnologia e de engenharia que isso tem que ser compartilhado. Vamos fazer um né? podcast, a gente faz um próximo podcast. Assim, aí você vai esmiuçar essa parte de engenharia legal. Eu acho bem interessante, tá? Desculpa te cortar, mas e aí? Então começou com os militares, foi para os civis em 1964, né, que você falou? Isso. E depois... Não, o militar em 64, o primeiro a voar no túnel de vento. O primeiro a voar em 64. Vertical. No vertical, no túnel de vento vertical. Entendi. Você estava falando um negócio interessante. O túnel de vento é praticamente um avião num prédio, certo? Isso. A minha pergunta é: existem várias marcas de túnel de vento. Eu já fui gravar o Voadores Free Fly lá, eu lembro que a gente gravou no túnel da Rússia, em São Petersburgo, e depois nós fomos gravar num túnel da Bélgica. Aí que eles falaram que era a mesma tecnologia alemã do túnel de Potrov, não sei. Depois você me fala aí de direito. Quantas marcas? A marca é do motor, a marca é da... Como é que funciona esse esquema? Não, muito legal essa pergunta. Hoje tem assim, que a gente reconhece, né, no mercado que funciona bem, umas 5 marcas no mundo. Né? Então, a iFly é líder, né? A líder mundial. A gente tem mais de 80% dos túneis hoje do planeta. Inclusive na velocidade de crescimento, a iFly continua crescendo mais rápido do que todos os outros túneis no mercado. E por que isso é possível? Né? E a diferença não é só a questão do motor, é a engenharia, o design da engenharia que vai fazer com que ele seja mais ou menos eficiente. E isso, quando a gente fala de um business, vai me permitir que eu tenha uma construção com custo menor e eu tenho mais eficiência. Eu vou usar menos energia. Né? Entendi. Existem alguns túneis que são motores a diesel, por exemplo, mas ele gasta muita manutenção e gasta muito combustível. E a manutenção, principalmente, né? De combustão, né? Todo motor a combustão ele gasta muito mais manutenção do que os motores elétricos. Mas o design dos túneis é que... hoje eu diria que essa é a nossa vantagem, né? Hoje a iFly está na 9ª geração de túnel de vento. Então, assim, dos últimos 4 anos tem 3 gerações. E o que a gente chama de geração? É alguma modificação no design que fez com que ele se tornasse mais eficiente ou que abaixasse o custo de construção para o mesmo resultado, por exemplo. É como se fosse um upgrade do projeto, é isso? Vocês fazem um upgrade do projeto. É exatamente isso. E é possível, por exemplo, você construiu aqui, já está desde 2015, né? 2016. 2016. Isso. Houve um update da engenharia, dá para trazer isso para cá? Ou uma vez construído, só
mudando o projeto todo para pegar esse upgrade? Não, é possível. Algumas partes são possíveis de se fazer um upgrade, porque algumas coisas são relacionadas a sistemas, né, que conseguem. Então, sim, é tudo automatizado, então há upgrade de sistemas. Eu lembro de alguns bem interessantes, por exemplo, quando se colocou um sistema de ar-condicionado em que a gente faz um resfriamento, a gente controla a temperatura do ar dentro do túnel. Por exemplo, esse é um sistema que pode ser instalado depois, em túneis antigos, né? Então, isso faz com que você consiga ter uma economia muito grande de energia. Você falou isso, você me lembrou, que você mesmo me relatou, antes de ter feito aqui, eu não sei se foi aqui ou tinha dado um problema, você falou que o fato da partícula de ar bater na turbina, voltar, e aquele ar sofre um atrito, as moléculas, ela esquenta. Você falou que um dia parou de funcionar o ar-condicionado. Me conta essa história aí, como foi? Realmente esquenta bastante. Esquenta bastante porque é exatamente isso aí que você comentou. O atrito ele vai gerar ali uma energia ali térmica e começa a ficar desagradável lá dentro. Então, assim, com 1 hora ali no túnel ele ligado, ele passa de 40 graus ali a temperatura. Então, você entra ali num aquecedor, né? Então, além de você ter que gastar mais energia, porque o ar ele vai ficar menos denso, né? Então você vai ter que gastar mais energia para poder manter aquela mesma velocidade. É verdade. De sustentação, né? Você vai ter que aumentar. Então mas realmente ele não fica tão confortável, né? Esse é um dos grandes diferenciais da iFly em relação a outras marcas, tá? de túnel de vento. Hoje a gente... Como que você esfria o ar? Como que é feito? É igual o ar-condicionado? Tipo, puxa o ar, passa por uma serpentina? É exatamente como isso. Que é? Mas, isso aí com uma velocidade de... Exatamente isso. Qual a velocidade qual a velocidade desse túnel? Vamos lá, a velocidade do ar. A gente consegue chegar a 300 km por hora. Até 300 km por hora. E nas curvas, né, principalmente as que ficam embaixo, na verdade são as curvas que ficam embaixo. Imagina que a gente tem um circuito fechado, tá, né, em que ele renova o ar a cada minuto. Ele tem aberturas que renovam o ar a cada minuto. Cada minuto ele é renovado. Em 2 janelas que elas abrem, eu ligo o túnel, elas abrem e elas vão renovando o ar. Eu achei... De fora? Vocês captam de fora? De fora, exatamente. Exatamente, de fora. E são louvers, é o nome dele em inglês, até um nome bonito. Então, quando ela passa nas aletas embaixo, que são permutadores de calor, que a gente chama, ali eu passo água, inclusive é uma das patentes, inclusive da iFly a nível mundial. Quando o ar passa ali, ele resfria. E é uma serpentina. É exatamente uma serpentina que passa água gelada. Para você ter ideia, a água ali está a 3 graus. Então o ar ele é resfriado ali embaixo. Então eu consigo controlar... Antes de subir para o túnel, que a gente vê. Exatamente. Então vamos pensar assim, eu estou olhando o túnel de frente, cheguei na iFly, estou olhando o túnel de frente. Naquela parte de baixo, onde tem, parece uma... Me corrige, parece uma persiana. Qual é o nome daquilo? Uma persiana que fica... a tela. A tela, né? Isso, não, tem a tela de aço e depois tem embaixo. Não tem uma... Que fica em cima também. Parece uma persiana, como se fossem umas gavetinhas, assim. Do que? São as grades, né? As grades, isso. Isso, são as grades. Abaixo dessa grade é onde passa a água. Na verdade, a água passa dentro da grade. Tá vendo, ó, galera? Ela passa dentro dos permutadores. São os permutadores de calor. Ela passa exatamente ali dentro. Tudo aquilo que a gente está vendo cinza ali, não sei se tem uma cor cinza, ali é onde passa a água, o ar passa ali, resfria e vai. Isso. E em cima também tem ou não? Não, só embaixo. Só embaixo. Só embaixo. Aí ele dá realmente uma... Ele é o ponto, eu diria, né? Ele foi o ponto de revolução da empresa em poder expandir. Tá. E fazer com que ele seja um negócio mais eficiente. Porque eu consigo controlar a temperatura. Até quanto você consegue? Eu consigo chegar... E outra pergunta, depende
de fator externo? Estamos no inverno, ele dá para esfriar mais ou não tem nada a ver? É interessante, né? A necessidade que faz com que venham essas coisas, né? Então, os túneis lá nos Estados Unidos, principalmente no inverno, né? Que você não tem você não tem um paraquedista, você não tem a área de salto, ela está fechada no inverno, faz com que os paraquedistas eles passem aí pro túnel de vento. Uhum. Mas sem esse sistema, imagina você tá voando num túnel de vento e que ele tá lá a menos 20 graus, menos 30. Você entra e congela ali, né? Porque o ar ali, ele aumenta a percepção ali de temperatura. Então ele começou no Canadá, depois foi para a Inglaterra, foi dele que começou essa questão do resfriamento. Né? Tá. Ali começou a questão do resfriamento do ar. Mas existe uma vantagem agora nesse ponto, que isso é incrível, que é assim, meu. Vamos lá. Sabia que na natação, quando você é um esporte olímpico, para você nadar ali, você tem uma temperatura que é uma temperatura padronizada mundialmente. A água não vai estar nem mais gelada nem mais quente. Ela vai padronizar a temperatura em todas as Olimpíadas. É porque eu não me recordo agora qual é a temperatura. Por quê? Sério? Porque isso vai fazer com que o seu desempenho ele mude. Então é padrão. É padrão. A temperatura a temperatura de uma piscina olímpica é padrão. É padrão, padronizada mundialmente. Para não favorecer ninguém. Saquei. E isso é o que faz com que a gente tenha... Por isso que essa invenção da iFly ela foi tão incrível, né? Porque esse permutador de calor, ele garante que eu possa ter uma competição lá na China ou uma lá na Rússia. Eu falar nisso, você comentou da China ainda, eu vou explicar a questão da educação, né? Foi um fato incrível. Ou lá no Canadá ou aqui no Brasil, todo mundo vai estar voando num ar com a mesma temperatura. E aí eu tenho... Com a mesma densidade. Com a mesma densidade, exatamente. E aí eu consigo ter uma competição justa. Né? Então, o foco da empresa agora é realmente fazer com que o esporte ele cresça. A gente consegue ter uma padronização e consegue ter atletas aqui no Brasil que daqui a pouco vão estar numa Olimpíada, vão estar num campeonato mundial de igual para igual com qualquer outro atleta do mundo, porque a gente consegue ter exatamente as mesmas condições de treinamento. Tá. O gancho da China, né? Lembra? Muito legal. O gancho da China. Você, além de ser engenheiro, né? Você trabalha trabalha na iFly como, não sei se é projetista. Na verdade a gente chama de desenvolvedor, né, de negócios, né? Em inglês, se eu for traduzir, é o business development, né, que a gente chama. Que seria desde a parte da venda à entrega, né? Então a gente tem a negociação com investidores, a gente estuda os locais para saber se eles são viáveis ou não. A gente dá todo o suporte na parte da construção, da implementação do túnel de vento. Existe um departamento na iFly que é somente para desenvolvimento de novos túneis de vento. Tá? Então eu trabalho nesse departamento aí desde 2005, lá na empresa, né? É bom que a gente pegou uma boa experiência, desde a área da engenharia até a área da operação, né? E esse caso da China foi interessante porque o da China, eu diria, porque eu fiquei 3 anos, né, idas e vindas lá para a China para desenvolver o iFly lá no mercado chinês. E eu percebi que, assim como aqui no Brasil, quando você fala paraquedismo, né? Lá acontece lá também, não é um esporte ainda difundido, né, o paraquedismo lá na China. Mas é um mercado gigantesco, né? A gente está falando aí de 20% do planeta está ali. Então, tem um potencial muito grande. E eu fiquei testando assim, abordagens diferentes para o mesmo equipamento. Porque, de fato, um túnel de vento ele pode ser puramente entretenimento, ele pode ser esporte, que é o que a gente está fazendo aqui, ou ele pode ser uma ferramenta de educação. E a ferramenta de educação foi que me chamou bastante atenção nisso aí, foi a que eles investiram no túnel de vento. Então eles já construíram 4 túneis, já tem 4 túneis de vento na China, mas rodando já ou ainda não? Rodando, eu tenho da iFly, 4 túneis de vento da iFly já rodando. Inclusive o último abriu agora há 1 ano e pouco.
mas negociação de vários outros túneis de vento ainda estão em andamento lá com a iFly. Mas o interessante, Binho, é que de fato o túnel de vento ele passou a ser uma ferramenta educacional. Eles estão instalando túneis de vento com foco na educação, para que as escolas tenham acesso à questão da tecnologia e, através da experiência do voo, incentive os alunos a, de repente, serem pilotos, ou serem cientistas, ou estudarem exatas, ou irem para essa linha de... esse é um programa que já existe também nos Estados Unidos, né? Então, quando eu mostrei que, olha, isso aqui já funciona lá nos Estados Unidos, é o STEM que funciona. Isso, inclusive até gravei. O STEM também tem aqui. Isso, você desenvolve também aqui. A escola vem aqui, estuda a física que acontece dentro do túnel, tamanho de objeto, né? Densidade, não tem? Exato. E aí, na China, a ideia é fazer esse estudo e, mais do que isso, é desenvolver com que as crianças, você falou, virem pilotos de avião, né? Eu diria que seria para elas se inspirassem nessa parte mais de aviação como um todo, né? Entendi. Que inclui, inclusive, essa questão de poder ser, de fato, piloto, que é o mercado que mais cresce hoje no mundo de aviação, é o mercado na China. Então, eles estão trabalhando essa questão da cultura, né? da aviação. E a iFly foi realmente uma tecnologia, uma tecnologia que ela inspira, né? Então, no nosso caso aqui no Brasil, ao invés de falar da aviação, né? Porque eu acredito até que é uma história que a gente vai começar a exaltar, né? A aviação, a gente tem aí um herói brasileiro que é o Santos Dumont. Sim. Basicamente criamos aí, Sim. né? O brasileiro criou a aviação, né? Foi o primeiro voo, né? Reconhecido. Então a gente tem que dar valor, né? Trazer um pouco dessa história associada à questão da tecnologia, né? E passou a ser uma das nosso carro-chefe. Fazer um trabalho muito forte na questão da educação para a gente inspirar realmente aí uma geração, porque a minha geração não teve acesso a um túnel de vento. A gente falou de China, a gente já pode entrar no lance do ITA. Você tem um papo rolando com o ITA, né? Que o ITA vai utilizar o túnel como uma ferramenta para desenvolver com os alunos uma matéria, enfim. Fala aí, como é que é essa história com o ITA? A gente está conversando com o ITA, estamos conversando com outras universidades também, estamos conversando... Agência Espacial Brasileira, a gente teve uma reunião também. A gente está até com a NASA a gente está conversando, porque a gente está mostrando a todas essas instituições que a gente tem uma ferramenta aqui, que está em casa, né? Vamos dizer assim, aqui no Brasil, que pode ser usada como inspiração. Né? O ITA, inclusive, no propósito do ITA, que é realmente servir de inspiração para essa área, né, de aeroespacial, de engenharia, a gente já está conversando também com eles e estamos estruturando um modelo de parceria para construirmos um projeto. Né? Então está realmente aí em andamento. A gente ainda não tem assim, muitos detalhes ainda definidos, porque está sendo construído. Entendi. Mas o que eu posso... já aqui expor é que todas essas instituições, elas foram muito receptivas à ideia e sentiram que realmente há agrega bastante, há uma conexão muito forte quando a gente traz a experiência do voo associada ao como que isso aconteceu. Imagina chegar para uma criança e ela voar, né? Como um astronauta. Sim, você fala, bem, e por que você voou? Né? Então, assim, é uma pergunta que eu posso, né, abrir um leque de explicações. É aquela pergunta, por que o avião voa? Né? Exato. É esse contexto. Batendo nessa daí, por que a gente voa, por que os movimentos e tal, faz parte aqui da nossa pauta, que eu acho que dá um bom link. A gente tem agora, vocês têm um produto que se chama WeFly, para atender
ao mercado de companhias, de empresas, corporativo, né? O mercado corporativo. Fala um pouco mais desse produto que você e a Marcela desenvolveram. Muito legal. Isso não tem no mundo, né? Não, é interessante. É interessante que. Então, queridos ouvintes, isso é um produto made in Brazil. A gente está fazendo um estudo e é interessante, né? Pelo fato de sermos paraquedistas, né? A gente sabe que a experiência depois não a do AFF, tá? Mas a experiência do salto, né, de paraquedas, ela é transformadora, de fato, né? A gente tem quase que uma linguagem, né, própria. E quando você encontra um paraquedista em qualquer lugar, você paraquedista, parece que já se conhece há 20 anos. Porque tem uma conexão da experiência. Sim. Que ela é muito marcante. Então a Marcela, que é uma especialista em neurociência para essa parte de comportamento e treinamento, a gente começou a conversar sobre isso. Inclusive é uma super atleta aqui, né? Tanto do túnel quanto no outdoor, né? No paraquedismo. A gente começou a conversar sobre, peraí, mas o que tá atrás, né? Por que a gente consegue se identificar, né? com outros amigos atletas que são paraquedistas também. E a explicação, que é onde a gente está avançando agora na questão de estudos mesmo científicos para mostrar a influência disso no comportamento, tem um resumo interessante. É o foco. Aquele momento em que você está saltando de paraquedas, você não consegue pensar em outra coisa. Não vem o boleto. Não vem o boleto. Não vem o boleto, não vem a sogra, não vem o cachorro, né? Não vem. Sim. Não tem problema naquele momento. Nem tem como, né? Nem tem como ter problema. Você está ali para aquele momento, né? Exatamente. E o mesmo acontece quando você está no túnel de vento. Óbvio que numa escala menor, né? Porque você não tem os riscos, né? Na mesma proporção. E a partir desse ponto surgiu o produto. Por quê? Essa experiência de poder trazer alguém para o foco, para o momento presente, ela faz com que você tenha uma série de outras características que são desenvolvidas, tá? Nesse contexto. Principalmente na questão da autoconfiança, já na sequência. Você tem várias virtudes, né, que são geradas. Mas principalmente na percepção do tempo. O que é importante naquele momento? O que é importante para você? Então, por isso que eu digo assim, os paraquedistas sempre no final da área de salto tem uma celebração. Qualquer área de salto do planeta, no final há uma celebração. É como se fosse assim, estamos aqui celebrando a vida. A vida, aqui. Exato. Isso é um fato. E isso é algo que a gente pode estar fazendo a qualquer instante, a todo momento, porque a gente está sujeito a risco a todo momento. Sim. Mas a gente entra no módulo automático e para de pensar nisso. Quando, na verdade, a todo instante a gente tem que estar agradecendo e celebrando, óbvio, com responsabilidade, né? Mas tem que estar celebrando porque esse é o momento, agora é o momento mais importante. Então, o produto foi criado num contexto de trazer essa visão da experiência para os executivos, para times, em que eles não precisam ir para uma área de salto para ter essa percepção de que eles vão estar ali no momento presente. Tá. E eles podem fazer isso num túnel de vento com mais praticidade, com mais conforto e um acompanhamento já do RH, com acompanhamento de uma mentoria. Então a gente explica antes como que vai ser a experiência, mas com outro olhar. A gente já explica essa experiência já com um olhar transformador, que é estar no momento presente ali no agora, 100% focado no que ela está fazendo. Esse é um ponto, vamos dizer assim, da essência, né? Sim. Mas há um segundo ponto, que é um colateral nesse sentido, que você tem um desafio ali. Quando você tem uma pessoa que nunca voou,
ela tem um desafio. A gente corre e nada, né? Sim, sim. Agora o voar não é tão natural. Exato. Você precisa de uma tecnologia, precisa de um avião, de um parapente, no paraquedas, mas no túnel você está voando, é o seu corpo está voando. Então há uma adrenalina, uma descarga de adrenalina. Por mais seguro que seja, a mente ela não consegue separar isso. Então é um desafio. E toda vez que você supera um desafio, e cada um vai ter um nível de desafio diferente. Então, assim, eu já vi pessoas virem voar aqui que tinham medo de altura, né? E saíram falando que ia saltar de paraquedas. Nossa. Você falou, mas por quê? Não, porque ela já conseguiu ter aquela superação de entrar no túnel de vento. Então, a Marcela, que é especialista, inclusive, nessa questão aí da neurociência, né? Tem a Carla Tiepo também, que é uma pesquisadora que está trabalhando isso junto com a Marcela. Desenvolveu esse produto, estamos desenvolvendo esse produto aí em conjunto, para que nesse momento, inclusive agora, e aí foi a gente fez um link, né, do momento que a gente está passando aí, vamos dizer assim, traumático ainda, né? Esse momento aí de pandemia, que estão todos presos, né, em casa, você tem restrições, então o medo é o que está mais em voga, né? Então todos estão com medo, assim, de uma forma geral. Então o fato de poder superar esse medo, né, com uma experiência, né, que é o voar, ela pode ser ali um gatilho para que a pessoa realmente tenha a coragem de se reinventar e se readaptar nessa nossa nova realidade, né? Em vários aspectos, né? Seja no aspecto profissional, seja no aspecto familiar, enfim, amizades. Enfim. A ideia desse produto não só como ele funciona como a pessoa vai lá e entra, assiste uma palestra, enfim, desenvolve, faz alguns exercícios e tal, e depois vai voar no túnel de vento, mas ele também pode virar uma ferramenta contínua de aprendizado, né? Exatamente. Então vamos supor, eu tenho uma equipe de vendas que tem um desafio X. Essa equipe de vendas, você põe os caras para voar junto, né? Os caras vão performar melhor no túnel de vento e automaticamente isso vai performar a performance de venda dele, e é uma coisa assim, uma coisa se linka com a outra, né? É incrível isso. Essa é a ideia. A ideia seria num médio prazo, vamos dizer assim, você ter planos continuados de treinamento. Porque uma coisa muito interessante que acontece quando você voa com outras pessoas é que você está sempre aprendendo, né? E não adianta você criticar que a gente tem, vamos dizer assim, manobras, né? Criticar a manobra que de repente alguém tenha errado, porque você vai errar também. Então até mesmo a forma de você ter essa percepção de feedback, né? O importante é você dar o seu melhor e entender que o grupo tem que estar na mesma sintonia, na mesma velocidade como grupo, não individual. Sim. Então, de fato, há um lado, né? A gente pode voar até 4 pessoas simultâneas ali, mas é óbvio que tem que ter um pouquinho de treinamento. De treinamento, né? Para chegar nesse... Sim, entendi. E essa é a ideia, é fazer um programa de treinamento, né, em que as pessoas elas possam estar voando juntas, porque, de fato, se você consegue fazer aquilo ali, no trabalho, no dia a dia, vai tirar de letra. É muito essa questão de você experimenta tudo de uma forma muito condensada. Então você tem vitórias, fracassos, frustrações, feedbacks como equipe, mas num ambiente reduzido e a 200 km por hora. e todos ali focados em ter o mesmo resultado. O mesmo resultado, exato. O paraquedismo e a iFly. Como você definiria essa frase? Paraquedismo e iFly. O que conecta? O que a iFly auxilia, fomenta, amplia, e o paraquedismo a você? Qual é essa relação?
uma sinergia e uma complementação perfeita. E um nasceu, né? O iFly nasceu pelo paraquedismo, né? E é muito interessante essa pergunta, bem, pelo seguinte. Acontecem os dois fenômenos. Há pessoas que fazem salto duplo e decidem virar paraquedistas e vêm voar conosco aqui na iFly, desenvolve tecnicamente, aí volta para a área de salto, participa de um time, volta para a iFly, acaba treinando, vai para um recorde e ela vai desenvolvendo dentro do túnel e vai desenvolvendo também no paraquedismo. E o mesmo acontece no sentido inverso. Várias pessoas que entram aqui no túnel de vento não têm a percepção do que é o esporte, começam a voar no túnel de vento, aí tomam coragem e começam a saltar de paraquedas, aí quer desenvolver tecnicamente, volta aqui para a iFly. Então, até as competições, inclusive, elas estão... a gente está colocando as mesmas datas. Eventos de treinamento para recorde, começa no túnel de vento, depois vai para o recorde, os campeonatos. Inclusive, eu estou na Confederação Brasileira de Paraquedismo. Tem um comitê lá em Dó que a gente conecta as datas para justamente desenvolver o esporte nos dois sentidos. Então, é uma complementação fantástica. Eu diria que hoje a iFly ela pode proporcionar para a parte do voo, inclusive, não só uma evolução técnica muito grande para a parte de manobras, mas a gente trouxe muito mais segurança. Isso que eu ia falar. Para o esporte. Então a questão da segurança ela é fundamental nesse sentido. Vocês têm alguns atletas que vocês patrocinam, vamos pensar assim, vocês apoiam. Como funciona? E você tem algum exemplo aí? Eu sei que tem um cara da sua equipe que você falou que você trouxe o cara de volta aí, foi uma história muito bonita. Mas tem outras também, tem as crianças também que a iFly apoia, patrocina, enfim. Conta aí esse ponto daí da iFly. A gente, de novo, né, voltando da paixão, né, a gente é apaixonado pelo lifestyle, né? Uhum. Então a gente Sim. Então a gente pegou vários exemplos, né, de pessoas que alguns são atletas profissionais já do paraquedismo, tá. Mas há pessoas que estão começando no esporte. E há também a questão das crianças. Eu vou citar 3 exemplos, tá? Mas basicamente o que nós estamos mostrando todos podem desenvolver, todos podem voar, né? Eu vou citar 2 exemplos aqui bem interessantes. A gente tem, por exemplo, a Marcela Prado, que está construindo esse projeto conosco, né, do SINC. Antes de construir o projeto, a gente patrocinou ela porque ela foi a primeira, ela e mais 3 paraquedistas mulheres, a fazerem um evento em que só tinha mulheres de coach. O primeiro evento que teve no final do ano passado, se eu não me engano. Então, aquilo ali chamou muita atenção, porque é um esporte que tem muito mais homens, né? Sim. Então você começa a ver assim, mulheres de posição de destaque, né? Uma mãe, inclusive, ela trabalha, ela não vive do paraquedismo, ela tem outras atividades e chegar num nível técnico ao ponto de já, inclusive, treinar e influenciar outros paraquedistas a terem uma técnica melhor. Então esse é um dos exemplos em que a gente está patrocinando, porque esse é exatamente um tipo de perfil que a gente fala, olha, de trabalho, de família, de seriedade, de esporte, que a gente quer trazer como referência, tá? Certo. Temos um outro caso que esse é incrível também, é o Wendel, que é lá de Brasília. Ele não é paraquedista, não saltou de paraquedas. E ele começou a ir treinar no túnel. Toda semana ele está lá treinando no túnel. Um dia eu estava lá, fui conversar com ele e eu vi que ele estava desenvolvendo. Ele parecia paraquedista? Não, está treinando, por que não? Eu tô gostando aqui de voar e tal, está desenvolvendo aqui minha técnica de percepção corporal, exatamente no tridimensional, né? Sim. E ele falou, eu sou campeão mundial de natação de 50 metros. Caramba! Isso aí é incrível, né? Mas tem um detalhe aí que eu não contei quando você vê esse contexto. Ele é deficiente visual, ele não enxerga nada.
a gente já patrocinou ele na hora, inclusive. Porque é um caso Mas ele usa, de mas superação. por que ele usa o túnel de vento? Qual que é a... Justamente para ele perceber a noção do equilíbrio. Para ele estar ali equilibrando. Porque na água ele vai ter esse ajuste fino também para poder deslizar. Mas isso é tudo muito novo, né? A gente viu crianças, aí tem o outro exemplo aqui, inclusive daqui de São Paulo, né? Nós temos aqui criamos um grupo aqui com 4 crianças que já voavam, a gente viu quais que já tinham mais habilidade, já estamos criando o primeiro time brasileiro Kids para as competições de túnel de vento. Para as competições de túnel de vento. Então, a regra é qual é o atleta ou a pessoa que realmente está se comunicando com a nossa mensagem de realmente transformar, né? A gente ser uma referência de transformação das pessoas através do voo. E aí são esses exemplos que a gente está utilizando e aí que a gente está patrocinando para que elas continuem evoluindo e sirvam de exemplo, né? Porque eles já são exemplos, na verdade a gente só está potencializando isso. Sim, sim. E agora, acho que a gente já está chegando ao fim aqui. Já estamos chegando, atletas. Já estamos chegando aqui no fechamento do podcast. Acho que a gente pode dar suas últimas palavras, ver o que a gente... Olha que legal. Ou o que o iFly agora... as pessoas, né, enfim, os ouvintes vão começar a ver mais conteúdos da iFly. Aí da minha parte, né, eu posso dizer da minha parte, a gente, eu, Batoque Filmes, Binho Benvenuti, enfim, Augustinho Matarazzo, a gente começa uma nova etapa que deu-se o start a partir deste episódio 01. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então a gente começa e agora não para mais, né? Então eu fico muito agradecido. Era um sonho meu de poder gerar conteúdos de valor. E gerar conteúdos de valor dentro deste universo, um túnel de vento, com os melhores atletas do Brasil. A gente vai ter atletas do mundo inteiro aqui. A gente vai entrevistá-los, a gente vai contar histórias. A ideia desse podcast é justamente dar espaço não só aos atletas, mas um futuro cliente ou alguém que a gente fala, pô, vamos conversar com essa pessoa. A gente já tem alguns nomes aí para os próximos episódios. Então, assim, é um imenso prazer estar aqui, é um imenso prazer participar disso tudo, Manuel. E... queria que você falasse aí das novas diretrizes da iFly e se despedisse aí dos nossos ouvintes. Binho, novamente, é uma honra para mim. Parabéns aí pela iniciativa, né? Uhum. Essa aí foi uma iniciativa... você comentou sobre essa questão aí do sonho. Eu sempre percebi também que tinha essa necessidade de... Fazemos questão aí de estar apoiando isso, justamente por essa questão da segurança, do compartilhar o conhecimento, de fazer com que o esporte cresça com segurança, né? E eu estou muito feliz em a gente realmente começar essa caminhada aí juntos, né? Ainda tem muito para crescer, muito para crescer. Muito. Eu vejo que o Brasil tem os atletas brasileiros, eles têm um talento fora do comum. A gente sempre consegue se superar nas adversidades mais complexas, a gente consegue se superar, impressionante. Agora a gente fala assim, vai se virando, né? Vai se virando e ainda vira campeão mundial, Sim. Vai para a Olimpíada, Então, se a gente consegue tudo isso, mesmo no universo, num universo em que não tinha nenhum apoio, nada mais justo, até mais pela origem, né? Mais lógico, eu até diria, do que se temos a oportunidade hoje de poder contribuir, né? Então eu já tenho mais de 20 anos aí que eu salto aí de paraquedas. A gente teve uma equipe que chegou a competir internacionalmente e foi tudo muito sofrido, tudo muito difícil. Tinha que ir para os Estados Unidos para voar no túnel de vento. Agora, pessoal, a gente tem em casa
né? Nós temos aqui a iFly Brasil, né? Sim. Temos aqui o Brasil. Sim. E o Z do Brasil, que é o Brasil com Z, é porque ela já é para o mundo. Exato. Ela já é para o mundo. Então a gente se ajustou à política da empresa e agora a gente entrou no hall das iFlys mundiais para a gente trazer competições internacionais, para que a gente leve atletas para o Mundial. Então, assim, aos ouvintes, eu diria que se preparem. Essa é a primeira aí de várias, né? E a ideia é realmente a gente compartilhar o conhecimento, a gente servir aí através da iFly Brasil, de inspiração, né? Para que a gente mostre quem são os nossos atletas, né? Acho que a gente pode até criar premiação, né? Sim. São pessoas que estão contribuindo no esporte aí há décadas, né? Que devem ser reconhecidas pela excelência com que eles trabalham, pela qualidade técnica, pela seriedade. Então, esse lado do esporte que poucos conhecem, acho que agora nós temos aí uma oportunidade de mostrar, né? Não é o maluco que se joga do avião. Não. Muito pelo contrário. Exato. Tem muita seriedade no esporte, tem muita disciplina, tem muito dessa questão do autoconhecimento, do planejamento, de liderança. São muitos valores que a gente vai estar compartilhando a partir de hoje, né? Começamos, exatamente. Hein? Então, assim, ó, vocês que estão ouvindo, vocês estão vendo a gente no YouTube também, pode deixar os seus comentários, quiser colocar sugestão de pauta, sugestão de pessoas, quem que vocês gostariam de ouvir. A gente já deixou aqui, já está como marcado, o Manuel vai fazer um podcast específico sobre a engenharia do túnel, porque isso também para mim vai ser, eu morro de curiosidade, né? A gente de repente pode até abrir câmera, conhecer um pouco. Eu sei que tem coisas que não pode mostrar porque são por questões contratuais, mas a gente vai entender como funciona, porque muita gente fala, pô, como é que é o túnel de vento? É assoprar, é puxar o ar. A gente vai esmiuçar e aproveitar que, pô, o Manuel é um engenheiro, então ele sabe o beabá do beabá do beabá. E é isso aí, a gente se vê no episódio número 2, beleza? Muito obrigado a todos. Quer falar alguma coisa, Manuel? Muito obrigado a todos. Obrigado, Binho. Valeu. Temos novidades aí em breve. Um abraço, até mais.